Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer aos irmãos que é muito gratificante estar aqui com os irmãos, para trazer uma reflexão apenas para nossas vidas. Sabemos que as dificuldades elas são muito grandes na vida de cada um, Cada um tem suas aflições, mas que isso faz parte do projeto de Deus na vida de cada um, Vamos ler um texto da palavra que vai falar sobre esse texto para que a gente possa entender um pouquinho sobre questão de tempestade. Então abra a sua palavra aí, a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 4, Evangelho segundo Marcos. Tem se falado muito sobre tempestade, mas não tem se explicado, dito o propósito da tempestade na nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 35, 36, 30, até o 41. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Eu estou com a versão século 21 aqui, é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. E diz assim, Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ela já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, esse texto é um texto bastante conhecido dos irmãos, da igreja, até de você que está me assistindo. É um texto que fala sobre uma viagem, ao eles se deslocaram de um local, após ter feito uma sucessão de milagres, como em outros versículos, em outros evangelhos, fala sobre multiplicação de pães, de alimentar multidões, e ter que se retirar e ir para outra região. Nós sabemos aqui que era o mar da Galileia, mas nós sabemos muito bem que o mar da Galileia não era um mar, e sim era um lago. E esse lago, ele circuncidava algumas das regiões ali da Galileia, como Tiberíades. Ele também é conhecido como Mar de Tiberíades. Na sua língua hebraica ele é chamado de Ian Kineret. Mas aqui o escritor achou por bem chamar de Mar da Galileia porque ele banhava o Mar da Galileia. E interessante que nós observamos aqui, trazendo para os dias de hoje, muitas coisas que acontecem ao nosso meio, ao nosso derredor, nós não conseguimos entender, devido muitas até uma pouca falta de discernimento, uma questão de você trazer a questão do discernimento da Bíblia para nossas vidas, de trazer a interpretação e entender como Deus tem trabalhado na vida de cada um. Porque se envolve a questão de Deus trabalhar, aí está ligado à soberania de Deus. Eu vejo a soberania de Deus em duas prismas no caso, Ele tem a sua soberania como uma questão específica e uma questão geral. Uma questão específica de Deus, um exemplo, quando ele vai usar a sua soberania, em várias pessoas, ele trabalha de várias formas e diferentes em cada um. Mas se tratando da sua soberania absoluta, como é que a gente poderia entender isso? O que é a soberania absoluta de Deus? Ou seja, é aquilo que Deus ele já determinou e não tem como ele voltar atrás. Isso é interessante. Como a gente poderia concluir isso? Um exemplo: céu, inferno, todos os ímpios vão ter que ser julgados. Israel vai ter que reconhecer o Cristo como Messias. Então isso aí é uma vontade soberana de Deus. Outra vontade soberana de Deus está lá em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então a vontade soberana de Deus
ela trabalha nesses dois prismas aí, tanto soberana como permissiva. E aqui foi uma vontade permissiva de Deus com um objetivo. Aí, trazendo para os dias de hoje, muitas vezes a gente não tem entendido e muitas vezes tem entrado assim em apuros por não entender muitas vezes o agir de Deus na nossa vida. Foi o que os discípulos aqui não estavam entendendo. Olha que coisa interessante, vê se não parece uma contradição. A gente sabe que não é uma contradição. Aonde os discípulos estavam? Para onde eles estavam indo? Sobre a ordem de quem eles estavam indo? Tudo sobre a ordem de Cristo. Jesus tinha ordenado: passamos para o lado. Ou seja, vemos aqui uma ação de obediência direta dos discípulos. Eles obedeceram. Jesus falou assim, vamos para o outro lado. Então eles estavam em obediência. Segundo, a gente observa aqui no texto, e levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele estava inundando. Tempestade fora do comum. Existem adversidades e tempestades que elas trabalham em duas áreas da nossa vida, e a gente tem que saber detectar isso aí. A gente tem que procurar entender quando uma tempestade, um vendaval se levanta na nossa vida, quando ele é positivo, quando ele é negativo, quando ele traz objeções positivas e traz objeções negativas. Quando é que a gente pode aprender a diferenciar uma tempestade que a gente está passando, quando ela é boa e quando ela é má? Quando ela está no domínio do homem e quando ela não está no domínio do homem. Aqui foi uma tempestade que não estava no domínio do homem. Primeiro, os discípulos, qual era a profissão dos discípulos? Eles eram pescadores, então eles estavam acostumados com tempestades, com ondas. Eles eram pescadores, então eles eram profissionais natos naquele ofício. Mas a tempestade que se levantou tirou totalmente eles do controle ao qual eles estavam acostumados. Bem assim é comigo e com você. Quando você perde o controle, quando eu perco o controle, é uma tempestade que não está na minha e na sua capacidade de resolver. Primeiro, decore bem, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Segundo, versículo 38 diz assim: Jesus, porém, estava na popa. A minha versão aqui é diferente. Primeiro, eles estavam obedecendo a Jesus. Segundo, estavam com a presença de Jesus visível na hora. E a tempestade se levantou. Como pode? Trazendo para o dia de hoje, muitos crentes, muitos cristãos, né, eles não conseguem entender e não admitem. E usa até um jargão que muitas vezes é um jargão que não tem um respaldo bíblico. Eu não admito, eu não aceito que isso aqui esteja acontecendo na minha vida. Estamos equivocados. Nós somos meras criaturas, estamos sujeitos a todas as circunstâncias que se deparam na nossa vida. Foi como nós vimos na aula de hoje da Eclesiastes, no capítulo 9. Diz que o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Todos estão sujeitos a passarem pelas mesmas circunstâncias. Só que tem uma diferença para mim e para você. É que na nossa tempestade, Jesus está conosco no barco. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja se não parece uma contradição. Como pode? Trazendo para os dias de hoje. Eu estou em obediência à palavra que foi dita. Eu tenho a presença de Cristo na minha vida e ainda se levanta um temporal. Como pode? É porque eu aprendi uma coisa interessante. É porque nada que é feito pela soberania de Deus é sem propósito. Tudo, meu amado, tem um propósito. Deus ali trabalhando. Há um jargão no meu evangelho que diz, né, que quanto maior a tribulação, maior a vitória. Esse eu até que concordo, porque é uma verdade interessante, né? Você pode ver que, falando sobre tempestade, o que mais poderia trazer aqui ensinamento sobre tempestade era Paulo. Por isso que Paulo, em algumas epístolas suas, ele tinha a ousadia de escrever, como lá em Romanos, se não me engano, os irmãos me ajudem, onde ele diz lá no capítulo 8, se não me engano, né, que todas as coisas cooperam. Essa tempestade estava cooperando para quem? Não para os discípulos. Para onde Jesus estava se dirigindo? Eles estavam da banda do norte do Mar da Galileia e iam atravessar.
Segundo estudiosos, eles chegam à conclusão que essa tempestade aqui não foi uma tempestade normal. Segundo alguns estudiosos, essa tempestade ela estava movida por forças demoníacas. Interessante, por que essa conclusão? Para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para Gadara. E lá em Gadara tinha um representante de Satanás lá, que era o camarada da legião, né? Então, possivelmente, essa tempestade se levantou para impedir a chegada de Jesus aonde ainda não tinha a sua presença. Muitas vezes é na minha e na sua vida. Tem se levantado barreiras para impedir que a luz cada vez mais se aproxime de mim e de você. Então é preciso a gente entender essas questões das tribulações. As tempestades, quando ela vem, ela não vem muitas vezes para te deixar a pique, para te naufragar, mas sim para te dar uma lição. Segundo alguns estudiosos, é uma colocação que é muito interessante, onde eles falam que a escola da vida se chama a escola da adversidade. Por isso que Paulo, ele teve a ousadia, né, mas ali, com a permissão do Espírito Santo, de escrever lá em 2 Coríntios, o capítulo 11 lá, toda a sua história percorrida de peregrinação como um cristão itinerante. Ele diz lá, são apóstolos? Eu também. São de hebreus? Eu também. E por aí ele começa a dizer assim, ó, porém, eu sou menor do que eles, mas também trabalhei mais do que eles. Perseguição, muito mais do que eles. Apedrejamento, 3 vezes fui apedrejado. Açoitado, recebi 5 quarentenas menos uma. Então você pode ver, e tudo aquilo ali contribuiu para o bem da vida de Paulo e para a expansão do Evangelho mediante várias e várias tempestades. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é isso, meu irmão. Para você que está me assistindo também. Se essa tempestade que você enfrenta, pode ter certeza que a tempestade, quando vem, ela vai te levar para um patamar mais acima, se você tiver um discernimento para entender aquele projeto. Glória a Deus. Aquela tempestade que está na tua vida. Glória a Deus. A tempestade, ela, para você saber se ela está em um grau que ela é benéfica ou maléfica, depende da área que ela está entrando. A tempestade aqui diz que a água estava a ponto de deixar o barco a pique. A tempestade, ela é perigosa quando ela invade certa privacidade sua. Quando ela passa do limite ao qual você consegue suportá-la. Essa tempestade é uma tempestade onde você tem que ter mais discernimento para tentar entender como é que Deus quer trabalhar naquela vida sua. Ou na minha vida também, porque eu também faço parte desse contexto. Então, para os dias de hoje, a gente tem que aprender a lidar com as tempestades. Paulo foi um cara que mais soube lidar com tempestade. Uma tempestade que teve na vida de Paulo, a gente aprende lá em Filipenses, no capítulo 1. E no versículo 12, ele diz uma coisa interessantíssima lá. Onde ele estava exortando a igreja de Filipe. Interessante que Paulo dá uma mensagem de conforto e alegria quando ele estava na tempestade, preso. Ele estava no cárcere. Ali na casa de Filipenses ele estava preso, mas dando uma mensagem de conforto, que aquela prisão fez com que ele expandisse mais ainda o Evangelho. Aquela prisão fez com que o Evangelho se expandisse mais ainda. O diabo ficou confuso, na verdade. É interessante. O diabo estava tentando confundir a Paulo, ao mesmo tempo ele foi confundido. Qual era o pensamento do diabo? Aqui não se conjectura. Não. Aonde esse cara chega, ele está pregando, está ganhando almas, o Evangelho está progredindo, e eu não estou conseguindo parar. Só tem uma solução, eu vou prender. A tática do inimigo sempre é essa, é tentar te prender. Mas é dentro da prisão que quanto mais você é manietado, mais você consegue pregar o Evangelho. No versículo 12, sabe o que Paulo diz no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses? Assim, olha, eu quero dizer a vocês que as prisões têm cooperado mais ainda para a expansão do Evangelho. Olha o nó que Deus deu na cabeça do diabo. A prisão onde Paulo estava se chamava a prisão de Marmetina. Era um calabouço que ficava na parte subterrânea. Segundo Flávio José, diz que esse calabouço era onde se passava todos os dejetos de toda a cadeia. Olha que lugar bonzinho Paulo estava.
E onde ele estava amarrado com mais 4 guardas. Tinha 2 de um lado, 2 do outro, tinha 4 do lado de fora e tinha mais 4 rodando na prisão. Olha como ele estava bem guardado. Mas aí ele começou: Jesus te ama, Jesus tem um plano. Começou a pregar para um dos guardas. E a carta diz isso. Se você ler, é interessante a capa. É porque a gente lê despercebido. De repente o evangelho aí entra no coração de um daqueles guardas lá. Pá! E Paulo estava onde? Na tempestade. E começou o evangelho a trabalhar em um guarda, quando pensa que não, entra em outro guarda, aí o evangelho sai dali do calabouço e vai bater lá na sala do imperador. Você já viu como é que Paulo termina a carta aos Filipenses? Saudai a os da casa de... Na tempestade, Paulo ganhou a guarda pretoriana todinha para Cristo. Igual a Cristo ganhou os gadarenos para ele. Aleluia. Aleluia. Na tempestade, meu irmão. Só que a gente não consegue entender a questão de tempestade. Mas a tempestade, quando a chuva cai, é para regar a terra. Bem assim, a tempestade é para nos regar. É para nos trazer um discernimento para que a gente possa caminhar sem que a água venha a nos afundar. A água, ela vai invadir certos momentos, alguma privacidade sua, mas ela não vai te afogar. Amém, meus irmãos? Então que você possa agora essa pequena reflexão para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus.